Olá, alma curiosa. Será que estamos sozinhos no universo? Eu acredito que não. E você? E por esse motivo, hoje eu trouxe 3 relatos sobre alienígenas para esse vídeo. O primeiro envolve um caminhoneiro que estava dirigindo à noite, quando uma luz forte apareceu para ele e algo inacreditável aconteceu. Será o que foi? O segundo é de um cara estranho que estava na porta da faculdade todos os dias, querendo conversar sobre vida em outros planetas. O meu amigo decidiu conversar com ele. E o que será que aconteceu? E o terceiro é de 2 adolescentes que estavam sozinhos em casa. Mas será que eles estavam sozinhos mesmo? E aí, deu curiosidade para saber? Fica aqui que eu te conto tudo. Oi, oi, alma curiosa! Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. É um prazer ter você aqui comigo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve. Deixa aquele like maroto logo agora no comecinho do vídeo, que me ajuda muito. Ativa também as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E caso você tenha algum relato sobrenatural que gostaria de compartilhar, me envia no e-mail que vai ficar na descrição do vídeo. Gente, se tiver a opção de hypar o vídeo, hypa porque vai me ajudar muito. É um sonho que eu tenho ver esse canal crescer. Eu sempre tive vontade, de começar um canal aqui no YouTube. E há pouco tempo eu decidi, então, dar forma a esse sonho. Mas eu conto com o apoio de vocês para continuar aí nessa jornada. Meu muito obrigada para quem puder me apoiar. E para hoje o vídeo é sobre alienígenas. Esse primeiro relato vai ser de um inscrito que ele me enviou e preferiu não se identificar. Com certeza ele vai assistir aí no dia de folga dele, mas fica aqui meu muito obrigada. Vamos lá? Eu sou caminhoneiro. E olha, tem uma história que muita gente não acredita. Já teve até colega que riu da minha cara. Teve gente que me chamou de doido e teve até uns que disseram que eu devia estar usando rebite. Para quem não sabe, rebite é aquele remédio que alguns caminhoneiros usam para não dormir e poder dirigir mais tempo. Não vou mentir, eu já usei uma vez. E por isso mesmo eu sei que não vale a pena. É muito perigoso. Você não dorme, mas parece que tá bêbado. Por isso eu nunca mais usei. Pois bem, no dia que essa história aconteceu, eu estava levando um frete passando pela BR-267, no Mato Grosso do Sul. Eu me atrasei porque precisei trocar um pneu mais cedo. Aí tive que dirigir até mais tarde para compensar. Já era umas 8 horas da noite quando o cansaço bateu e eu resolvi parar para dormir na próxima parada que aparecesse. A estrada estava bem vazia, quase não passava carros. Só que aí, de repente, uma luz forte veio na minha direção. Na hora, pensei que era outro caminhão vindo no sentido contrário com o farol alto. Pisquei o meu farol, pedindo para ele abaixar o dele. Mas nada. Pisquei de novo e nada dele abaixar. Aí, a luz foi ficando cada vez mais forte, a ponto de eu não enxergar mais nada. E aí eu apaguei. Quando eu acordei, não estava mais no caminhão. Eu estava numa sala estranha, sentado numa poltrona meio estranha também. A sala estava pouco iluminada,
Quando como se põe luzes fracas para que o ambiente fique relaxante. E aí eu reparei que tinha outras 2 poltronas de frente para mim. E nelas havia 2 pessoas esquisitas. Elas eram muito baixas e muito magras e carecas. Foi aí que eu me toquei que não eram pessoas. Me chame de mentiroso quem quiser, mas eram alienígenas. Não eram igual de filmes. Eram do jeito que as pessoas já viram sempre e relatam. O mais doido é que eu sempre tive medo dessas coisas e era para eu ter surtado ali. Mas naquela hora eu estava calmo. Parecia que na hora eu não entendia nada do que estava acontecendo. Era como se eu tivesse tomado um calmante muito forte. E aí eles começaram a conversar comigo, perguntando coisas que acho que um psiquiatra que perguntaria. Um deles perguntou: "Você está feliz com a sua vida?" E eu respondi: "Olha, feliz eu não sei. O trabalho é pesado, a vida na estrada é dura, mas é o que eu sei fazer, então não vou reclamar." E eu lembro que na hora eu fiquei sem entender por que eu respondi com tanta sinceridade. E aí me perguntaram: "Você sente solidão?" Eu ri e respondi com toda a sinceridade do mundo: "Solidão? Ah, bom, que caminhoneiro não sente solidão? Tem hora que parece que é só eu e Deus." "Você tem medo da morte?" Olha, se eu falar que não tem é mentira, mas não fico pensando nisso não. Acredito que quando chegar a hora da gente não tem o que fazer. Então não adianta ficar preocupando. E eles não reagiam e nem comentavam nada. Só olhavam como se fossem psiquiatras mesmo. Depois vieram outras perguntas do mesmo tipo. Do que você mais se arrepende? O que te deixa triste? Você acredita que sua vida tem propósito? E eu fui respondendo com toda a sinceridade do mundo, sem nem saber por quê. Aí, depois disso, começaram a perguntar coisas de ETs. Você acredita que existe vida fora da Terra? Eu acredito sim. Já viu algum OVNI ou conhece alguém que viu? Já sim, caminhoneiro vive na estrada, então vê muita coisa. Já ouvi muito colega falando que viu luz que some, objeto que atravessa o céu, mas eu mesmo, graças a Deus, até hoje nunca vi. E o que você acha que as pessoas fariam se alienígenas viessem até a Terra? Acho que ia ter confusão. As pessoas não aceitam nem gente de outro país. Imagina aceitar gente de outro planeta. Aí depois começaram a perguntar sobre o futuro do planeta. Achei aquilo mais estranho ainda. Mas eu só tinha vontade de responder tudo para eles com toda sinceridade. Me perguntaram: "Você está preocupado com o futuro do planeta?" E eu respondi: "É claro, a gente vê tanta coisa errada, tanta maldade, destruição. Eu acho que está tudo piorando e não sei o que vai ser de nós." Você acha que os líderes da humanidade conseguirão assegurar um bom futuro para o mundo? Sinceramente, não. É muita corrupção, muita ganância.
só com a ajuda de Deus mesmo. E aí me fizeram a última pergunta. Se as coisas derem errado e Deus não intervir, você acha que a humanidade será extinta? Ah, se Deus não ajudar a gente, não tem jeito não. Não vai sobrar ninguém para contar a história. E depois disso, eles não me perguntaram mais nada. Só disseram: obrigado pelo seu tempo, não se preocupe. Ficará bem e terá uma boa noite de sono. E aí eu apaguei de novo. Quando acordei, estava deitado no leito do caminhão. Lembro que acordei bem disposto e pensando: nossa, mas que sonho esquisito que foi esse? E aí eu levantei e vi que o caminhão estava estacionado certinho na parada mais próxima daquele trecho onde via a luz. E aí que eu me toquei que eu não lembrava de nada depois daquela luz. Não lembrava de ter dirigido até a parada, nem de ter estacionado o caminhão e nem de ter preparado o leito para dormir. A única coisa que eu lembrava é de ter desmaiado com aquela luz alta na minha cara e depois daquele sonho com os ETs. Foi aí que eu tive certeza. Não foi sonho coisa nenhuma. Eu fui abduzido. Desde aquele dia, eu não viajo mais de noite. Só se precisar muito mesmo. Mas na BR-267, nem que me paguem muito. Quando passo lá, começou a anoitecer, eu paro na primeira parada que aparecer. Tem gente que quando eu conto essa história, fala que passou por coisa parecida. Tem gente que ri e fala que eu inventei isso. Mas aqui no seu canal, eu acho que estou entre amigos e as pessoas vão acreditar em mim. E pode ter certeza que tem muito mais caminhoneiro por aí com história parecida com a minha. E na minha opinião, esses ETs estão aí investigando a gente. Estão só esperando a humanidade se matar sozinha para eles tomarem o planeta para eles. Eu rezo a Deus para que isso não aconteça, mas vai saber. Abraços, depois mando mais histórias. Gente, eu morro de medo de uma coisa dessas acontecer comigo. Me conta aqui, vocês acham que o nosso amigo foi abduzido ou vocês têm outra teoria sobre o que aconteceu com ele? Deixa seu comentário para eu saber. Nossa, fiquei morrendo de medo, arrepiei. E vamos ao próximo relato. Esse relato é de um conhecido meu. Eu já conheci esse caso, gente, e pedi para que ele me enviasse para eu poder contar aqui no canal. Então, muito obrigada, meu amigo, por me enviar. Vamos lá. Eu tinha uns 20 anos quando esse relato aconteceu. Eu morava numa cidade de médio porte, daquelas que até tem muita coisa, mas não é nada movimentada depois das 10 da noite. Naquela época, eu fazia faculdade à noite, em engenharia de produção. Era um curso puxado, cheio de provas complicadas, e a rotina já era cansativa por si só. A faculdade ficava num bairro comercial, mas não de lojas de coisas do dia a dia, tipo roupas, eletrônicos, cosméticos. Era cheio de lojas de ferramentas, lojas de maquinário, oficinas, concessionárias, uns galpões e algumas fábricas pequenas. De dia, era super movimentado, mas à noite parecia uma cidade fantasma. As ruas ficavam desertas
e só o barulho distante de algum caminhão quebrava o silêncio. Foi nesse cenário que comecei a reparar num cara. Ele começou a aparecer na porta da faculdade bem no horário de saída. Não era aluno, nunca vi ele lá dentro. E ele era mais velho também, com mais de 40 anos. Ele era alto e muito magro, e tinha um jeito meio estranho de se mover. Meio duro assim, parecendo um robô. Suas roupas eram simples, mas estavam sempre limpas. E ele não parecia morador de rua nem nada do tipo. Ele passou alguns dias aparecendo ali todos os dias no horário de saída. Ele ficava abordando os alunos que saíam. Com o tempo, as pessoas começaram a comentar sobre ele. Diziam que ele era esquisitão, mas que era muito educado e respeitoso. Acho que por isso ninguém fez nenhuma reclamação sobre ele. E algumas pessoas até começaram a achar graça e rir do cara. As aulas terminavam às 10h40. A porta da faculdade ficava bem movimentada nessa hora. Mas cada um pegava seu caminho assim que saía. Tinha quem ia de carro e muita gente ficava esperando o ônibus ou van. E uma minoria ia embora a pé. Eu era do grupo que ia embora a pé, pois morava relativamente perto, 15 minutos de caminhada. Normalmente eu saía junto com a galera toda, e se não fosse embora junto de alguém conhecido, pelo menos teria algum outro aluno fazendo o mesmo caminho que eu. Então eu não ficava sozinho na rua enquanto ia para casa. Só que naquele dia específico eu me atrasei. Eu tinha ido discutir com o professor uma questão da prova que eu achei que ele tinha corrigido errado. Fiquei lá debatendo, tentando ganhar uns pontinhos a mais na minha nota. Quando finalmente saí, já passava das 11 e a rua estava quase vazia. A grande maioria dos alunos já tinha ido embora. Foi aí que o cara esquisito apareceu. Ele estava parado na direção que eu iria, e quando passei por ele, ele me abordou. Mas não foi hostil. Pelo contrário, ele foi bem educado, quase que formal. E ele me disse: "Boa noite, senhor. Como você vai nesta noite agradável?" Eu não vi motivos para não responder de forma educada e falei: "Vou bem, obrigado. E você?" Ele sorriu e respondeu: "Vou muito bem. Obrigado por perguntar. Se o senhor me permite perguntar, você acredita em vida fora da Terra?" Na hora eu pensei: pronto, mais um maluco. Mas como a rua estava vazia e ele tinha falado de maneira tão calma, não tive coragem de simplesmente ignorar. E respondi meio sem jeito: "Ah, acho que sim, né? O universo é grande demais pra gente estar sozinho." O olho dele brilhou. Era como se ele estivesse esperando exatamente essa resposta. Aí começou a falar e falava com uma seriedade impressionante. Nada de tom de piada ou devaneio. Ele falava como quem estava me dando uma aula. Começou explicando que já existiam colônias de seres vivendo aqui, misturados entre nós, disfarçados de humanos comuns. Falou que eles estavam estudando a gente há décadas, que já tinham contato com governos e que de vez em quando testavam a reação das pessoas. Eu fiquei parada ali,
ouvindo, sem saber se cortava a conversa e ia embora ou se deixava ele falar. Depois de uns minutos, falei que precisava ir porque estava ficando tarde e a rua estava deserta. Ele então disse: "Se você quiser, eu posso acompanhar você." Assim, a gente continua conversando. O que o senhor acha disso? Honestamente, eu estava cansado e não estava a fim de falar nem de futebol que eu adorava. Mas olhei para aquela rua deserta à minha frente e pensei: é melhor do que ir embora sozinho nessas ruas desertas. Então aceitei. Seguimos andando lado a lado e eu comecei a prestar mais atenção no que ele dizia. O estranho é que, por mais absurdo que fosse o assunto, ele tinha uma forma de explicar que parecia lógica. Ele falava de eventos históricos, de tecnologias que não eram nossas, de sinais que as pessoas não percebiam. E eu sempre fui muito cético. Comecei a ficar intrigado. Só que, conforme a gente andava, ele mudou o rumo da conversa. Parou de falar de teorias e começou a me perguntar coisas pessoais mais diretas, como: você teria medo se visse um ser extraterrestre ou você tentaria se comunicar com ele? Se eles pousassem a nave na sua frente, o que você faria? Se eles convidassem você para conhecer a nave deles, você aceitaria? Aquilo me deixou desconfortável. Eu ria de nervoso e respondia: não, eu teria medo. Provavelmente eu correria. Acho que eu não encararia, não. Ele insistia, reformulava a pergunta, dava outros exemplos como se estivesse me testando. E eu, firme na resposta: eu teria medo, não toparia, não iria. Chegou um momento em que o assunto acabou e o silêncio tomou conta. Ele parou de andar de repente, de modo que eu ainda andei alguns metros até perceber. Quando me virei, ele estava olhando em volta e me disse com muita naturalidade: bom, eu cheguei ao meu destino, vou ficar por aqui. Desejo ao Senhor uma excelente fim de noite. Foi estranho porque ali não tinha nada. De um lado da rua tinha uma fábrica velha toda escura, muro alto e portão trancado. Do outro, um terreno vazio cheio de mato alto. Não fazia sentido nenhum alguém dizer que aquele era o seu destino. Quem é que ia querer ficar ali no meio do nada, quase meia-noite? Aí perguntei, né, meio sem jeito: tem certeza que você vai ficar aqui mesmo? Parece meio perigoso. Ele apenas sorriu e acenou que sim com a cabeça. Se sentou no chão, encostado no muro da fábrica, e ficou olhando para o céu. E eu pensei: tá, deixa esse cara aí, deve ser doido. Me despedi com um aceno rápido e continuei andando. Eu não tinha andado nem 50 metros quando aconteceu a coisa mais estranha. Um clarão iluminou tudo, como se alguém tivesse acendido um refletor gigantesco atrás de mim. Ao mesmo tempo, veio um som estranho que eu nem sei descrever porque nunca ouvi nada parecido na vida. Levei um susto e virei na hora para trás e não vi nada. A rua estava vazia e aquele cara tinha desaparecido.
Eu fiquei parado tentando raciocinar. Não dava tempo dele levantar, correr e sumir assim. A esquina era longe, impossível alcançar tão rápido. E além disso, o clarão e o barulho, de onde vieram? Não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Foi algo que surgiu do nada e sumiu do nada. Fiquei ali uns segundos paralisado, olhando para todos os lados, tentando entender o que tinha acontecido. Depois o medo bateu e fui embora andando rápido. No dia seguinte, fui para a faculdade já na expectativa de ver aquele homem de novo na saída e perguntar o que tinha acontecido. Mas ele não estava lá. Perguntei para os colegas, ninguém tinha visto ele naquele dia. Procurei por ele na saída nos dias seguintes e nada. De fato, ele nunca mais apareceu por ali. Eu nunca mais vi aquele homem nem aquela luz. Até hoje eu penso nisso. Quanto mais o tempo passa, mais eu acredito que aquele homem não era um homem comum. Talvez fosse exatamente o que ele falava a respeito. Um deles, um extraterrestre. Acho que ele estava testando a minha reação. Queria saber se eu seria receptivo, se teria coragem de fazer contato com eles. E como minhas respostas foram todas negativas, ele simplesmente desistiu de mim e foi embora. Às vezes eu me pego pensando, e se eu tivesse respondido sim para as perguntas dele? E se eu tivesse topado a ideia de fazer contato e subir numa nave? Será que ele se revelaria para mim e me convidaria para a nave dele? Será que hoje eu seria uma daquelas pessoas que aparecem na TV dizendo que foi abduzida e que a gente diz que são malucas ou só querem chamar atenção? Fico curioso, mas acho que não ia querer saber. Eu também não ia querer saber não, viu? Ai, sai fora um trem desse. Eu acredito que os aliens, eles vêm na Terra, já vieram. E se eles vivem entre nós, eu não sei. Mas e vocês? O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Ah, Deus me livre, cara doido. Nem. E vamos ao nosso próximo relato. Esse relato também é de um inscrito. Ele não deixou claro que eu poderia mencionar o nome dele, então por questão de segurança, eu não vou expor nenhum nome. Mas fica também meu agradecimento, meu muito obrigada, por ele ter me enviado essa história. Vamos lá? Oi, Ari e amigos do canal. Essa história aconteceu quando eu era adolescente e morava com meus pais e minha irmã mais nova numa fazenda no interior. Era uma noite comum e meus pais saíram para a festa de aniversário de um conhecido da região. Eu e minha irmã não quisemos ir, então ficamos sozinhos em casa. A noite estava tranquila, até que, de repente, nossos 2 cachorros começaram a latir do lado de fora, como se estivessem vendo algo. No começo não demos muita atenção, porque era comum aparecer algum bicho e eles latiam para qualquer coisa. Mas eles não paravam e ficaram cada vez mais agitados. Então resolvi ir até a varanda para ver o que estava acontecendo. Foi aí que vi, acima da plantação, uma luz estranha. Ela parecia um farol de carro moderno. Era forte e tinha um brilho branco. Naquela época, lanternas e faróis
tinha um brilho amarelado. E além disso, junto com a luz, vinha um som constante que parecia o barulho de turbina de avião, mas mais abafado. Chamei minha irmã para ver. Antes dela chegar, a luz desapareceu de repente e o barulho diminuiu, como se tivesse ido para longe bem rápido. Ficamos ali olhando para o escuro, tentando entender. E logo depois os cachorros pararam de latir. Ela pensou que eu estivesse fazendo alguma brincadeira com ela e voltou para a sala. Eu fiquei sem entender, mas resolvi entrar também. Um tempo depois, os cachorros começaram a latir de novo, ainda mais forte. Fomos correndo para a varanda e aquela luz tinha voltado, agora mais perto da casa. O mesmo som acompanhava. Minha irmã agarrou meu braço e perguntou o que era aquilo, mas eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Ficamos olhando até a luz desaparecer de novo, igual da primeira vez. Voltamos para dentro, mas estávamos nervosos. Eu tranquei a porta e fechei as janelas. E ela ficou andando pela casa sem saber onde ficar. Não demorou muito e a luz apareceu de novo. Os cachorros estavam feitos loucos de tanto latir. Dessa vez, a luz estava a poucos metros da cerca. Minha irmã começou a chorar, dizendo que queria que nossos pais voltassem logo. Eu falei para irmos para o quarto dela, que ficava nos fundos. Fomos para lá, trancamos a porta e a janela e fechamos a cortina. Estávamos tentando nos acalmar quando o som começou a ficar mais alto, como se estivesse sobrevoando a casa. Então a luz surgiu bem na janela do quarto. Não dava para ver nada além do clarão na cortina. Tentei chegar perto e olhar por entre a fresta da cortina, mas era impossível enxergar qualquer coisa por trás daquela luz fortíssima. Minha irmã chorava e me segurava pelo braço, pedindo para não chegar mais perto. Ficamos paralisados até que escutamos outro som. O barulho da caminhonete dos nossos pais chegando. Na mesma hora, a luz se apagou e o som foi para longe, igual das outras vezes. Abri a janela e não vi mais nada lá fora, só os faróis do carro se aproximando. Contamos para nossos pais e eles ficaram sem entender. Acharam aquilo muito estranho, mas não faziam ideia do que podia ser. A luz nunca mais apareceu ali e nunca mais vimos nada parecido. Pensando hoje em dia, às vezes me pergunto se não poderia ter sido algum tipo de drone, mas acho pouco provável. Aquilo foi há muito tempo, e eu acho que drones nem existiam naquela época. Esse foi meu relato de hoje, espero que gostem. Eu continuo morando na mesma fazenda, e aqui acontece muita coisa estranha. Em breve envio mais relatos. Abraços! Ai, gente, se fosse comigo, eu acho que não teria nenhum relato, porque eu ia desmaiar de medo. Com certeza, aí o ET ia me carregar, eu ia acordar em outro planeta, porque, gente, eu tenho muito medo. E vocês têm medo? Vocês topariam ser levados por uma nave espacial, se um ET te oferecesse? Me conta aqui no comentário que eu fiquei curiosa para saber. E chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não assistiu aos outros vídeos aqui do canal,
Eu já vou deixar 2 vídeos separados aqui pra você. Tem esse vídeo aqui, que tem cada relato impressionante, e tem esse vídeo aqui com relatos de tirar o sono. Então já vai lá, já confere se você ainda não assistiu aos outros vídeos do canal. E claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, que vai me ajudar demais. Um beijo, até o próximo Sobrenatural com a Ariel.